Oi pessoal. Ok, vamos lá pôr isso aqui. Oi pessoal, bem-vindos. Estou aqui só esperando um pouquinho para dar tempo para o direto entrar. Pois é, pessoal, bem-vindos aqui a um direto, não é? Uma live. Já não fazia uma live faz tanto tempo. Já faz aí quase um mês. Estava em Espanha quando fizemos o último direto. Estávamos em Espanha, estávamos na praia. Foi de noite e fizemos o direto da praia, do mar Mediterrâneo. E que bom e que bem que se estava lá, não é? Maravilhoso. Um clima bem agradável, um clima fantástico que se fazia lá naquela altura, perfeito. Agora voltados aqui ao Reino Unido, ao frio. E mais um direto. Hoje vim aqui conversar só um pouquinho, porque desde que voltamos ao Reino Unido ainda não tinha feito direto nenhum. E então resolvi vir aqui só falar um oi, conversar um pouquinho. Ei, eu estou tomando chazinho. Ó, fala aqui que é mãe galinha. É o que fala aqui. Mother hen, que é mãe galinha, não é? E então regressamos aqui ao Reino Unido e com muitas novidades, com muitas coisas diferentes. Eu espero que tenham gostado aí dos nossos vídeos de Espanha, do sul de Gales. Vamos ter mais algumas novidades. Mas agora voltando aqui, regresso à vida normal, não é? Ao dia-a-dia normal. E dia-a-dia normal faz-se trabalhando e, portanto, o tempo não é o mesmo, não dá para estar sempre passeando e, portanto, continuamos a ter aqui os vídeos, claro, nós mostramos sempre diversas coisas, mostramos o nosso dia-a-dia. Eu ainda não voltei ao trabalho, ainda estou de férias, mas o Rui já, por exemplo, Raquel ainda está de férias também. Quando Raquel voltar à escola eu volto também, portanto... É assim que se faz, mas por enquanto vou tendo mais tempo falando assim, mas hoje eu passei aqui porque queria conversar um pouquinho. Já não temos um direto faz algum tempo, faz quase um mês, e então eu passei aqui para dar uma boa noite a todo mundo, não é? Sábado hoje, sabadão, é dia de, possivelmente, não sei, passeio, fazer alguma coisa, não sei, não faço ideia. Por exemplo, não sei qual é o clima que está aí onde vocês estão. Nós aqui já estamos voltando ao clima de outono. Já estão temperaturas assim, eu diria, talvez ainda não de outono, mas já bem próximo de outono. 16 graus mais ou menos, o que já é fresquinho. Ainda agora saí ali fora, estou de manguinha curta, saí ali fora, mas entrei logo porque está bem fresquinho. O que é normal aqui no Reino Unido, não é? A pessoa, para morar aqui, tem que se habituar à chuva e ao frio. Quem não gostar de chuva e de frio, no Reino Unido é complicado. Esse ano, por exemplo, quase não teve verão. Agora, falando da Espanha, por exemplo, eu vim aqui falar de um assunto um pouquinho mais... ou seja, nós voltamos ao Reino Unido e com muitos acontecimentos pelo meio aqui nesse país... que nós gostamos bastante, mas que tem tido algumas situações menos positivas, infelizmente. E daí eu ter vindo aqui fazer esse direto, porque também recebo algumas mensagens me perguntando, e então eu gosto de conversar um pouquinho aqui com vocês e esclarecer também. Vou ter bastante cuidado, que eu tenho sempre, não é? Mas vou ter bastante cuidado com as palavras que eu utilizo, porque não posso falar tudo abertamente, não é? Que a plataforma não gosta, mas vou tentar explicar um pouquinho se houve ou não diferenças, se está sentindo ou não diferenças. E estamos falando em quê? Segurança. Mas só para concluir, voltando à Espanha, gostamos, foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. O lugar onde nós estivemos é fantástico, eu diria que perfeito, porque nós não estávamos numa parte muito... agitada, digamos assim, da cidade. Nós estávamos numa cidade bem turística, mas estávamos num lugar mais familiar, falando assim, então mais dedicado às famílias, e foi muito bom. Correu bem, graças a Deus. Percebi que os espanhóis ali naquela área, pelo menos naquele lugar, gostam bastante dos portugueses. Conseguimos entender isso. Mas, de resto,
foi aquilo que deu para perceber, não é? Também não fomos muito tempo, portanto, mas foi muito bom. Achamos muito bonita a cidade mesmo. Foi agradável, a água é maravilhosa. E onde nós estivemos, o resort é fantástico também. 5 estrelas mesmo. Então, agora, voltando aqui ao Reino Unido, não é? Porque nós geralmente vimos aqui, conversamos um pouco sobre o Reino Unido, mostramos a nossa vida aqui, o nosso dia-a-dia no Reino Unido, mostramos um pouco também de algumas cidades, alguns lugares no Reino Unido, vamos tentando mostrar como é que a vida aqui acontece, o que poderá ser mais diferente, quer em Portugal, quer no Brasil, aqui, e o que é que se sente mais diferenças, portanto, de Portugal e do Brasil para aqui, para o Reino Unido. Para além da língua, não é? Que é uma língua totalmente diferente, é o inglês. Boa tarde, eu peço desculpa, eu preciso dos meus óculos e eu não estou conseguindo ler. Mas, então, falando aqui, eu não estou conseguindo ler os nomes, eu já vou tentar ler ali, peraí, é que eu estou sem óculos e eu preciso de óculos. Então, geralmente eu utilizo o celular do Rui para conseguir ler. Mas ele agora está ali vendo o jogo, porque está jogando, o time do Rui está jogando, a equipa do Rui está jogando, e então ele está assistindo o jogo. Eu não vou perturbar ele, mas eu já falo com todo mundo, eu já respondo a todo mundo. E então eu estava falando, para além da diferença da língua, não é? Que em Portugal e no Brasil fala-se o português, bem diferente, principalmente o sotaque, não é? São formas de falar bem diferentes, mas é o português. Aqui no Reino Unido é o inglês, começa por aí. Mas o que nós mostramos aqui é mesmo as diferenças práticas do dia-a-dia. E muitas perguntas que me têm surgido ao longo destes dias. Nós, quando estávamos viajando para a Espanha, aqui do Reino Unido para a Espanha, foi há umas 4 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás. Eu olho ali para aquele lado às vezes porque o Rui está assistindo ao jogo, mas vai-me auxiliando no pensamento para eu não me enganar também. Mas foi há umas 3, 4 semanas atrás, nós, quando estávamos viajando para a Espanha, houve um acontecimento aqui no Reino Unido muito, eu diria que muito mau, para não utilizar a palavra horrível. Muito triste, falando assim. Acho que é a palavra que mais se adequa sem conseguir sequer expressar ou seja, a tristeza que foi, não é? E então, o que é que aconteceu? Houve uma pessoa, eu vou tentar falar, se eu às vezes cortar o som na palavra que eu estou falando é porque eu não posso dizer as palavras aqui, por conta da plataforma não gostar, mas eu vou tentar expressar-me de alguma forma para vocês entenderem. Então, houve um jovem que decidiu sair para a rua e entrar numa escola onde estavam a haver aulas de dança, teatro, e a nós toca-nos muito porque a Raquel faz aulas dessas, não é? Não no mesmo lugar, mas faz aulas de teatro, de dança, de canto, e portanto, digamos que eu estou falando e estou ficando arrepiada porque é muito preocupante mesmo. E então esse jovem saiu à rua, pegou um táxi ou um Uber e deslocou-se a essa escola com aquele objeto cortante, eu não posso falar os nomes, mas que se utiliza para cortar carne, enfim. Estavam crianças nessas aulas, não é? De dança e de teatro, juntamente com a professora, e ele decidiu fazer o que não devia, não é? E magoar essas crianças. Magoar ao ponto de 3 delas, infelizmente, já não estarem entre nós. E, portanto, outras saíram feridas, algumas com bastante gravidade, algumas ainda se estarão recuperando. E, portanto, foi muito triste esse episódio. E as coisas aqui mudaram a partir desse dia. Por muito que a gente queira dizer que não, eu estou sendo bem cuidadosa nas palavras que estou utilizando, porque para além de ser um assunto demasiado sensível, e quem é pai e mãe vai entender o que eu estou falando, peço desculpa porque
é impossível falar sem a pessoa se emocionar, mas quem é pai e mãe vai entender a sensibilidade do assunto, não é? Infelizmente, por uma pessoa com instintos maldosos, não é? 3 famílias ficaram chorando os seus filhos, filhas neste caso, crianças, entre os 6 e os 9 anos, se eu não estou em erro. Portanto, crianças, nenéns, quase bebés, não é? Pequeninas mesmo. Entre os 6 e os 9 anos, que não fariam mal a ninguém. A única coisa que estavam ali era para se divertirem. Aprendendo algo que elas gostavam muito. E que alguém resolveu terminar a felicidade delas de uma forma abrupta. Num país que supostamente preza pela segurança. Não é? Pelo menos é assim que as pessoas veem o Reino Unido. A minha formação base, a minha formação é Direito. Eu sou advogada e, portanto, tenho uma visão do mundo um pouco diferente, porque conheço estatísticas, estudo. Apesar de neste momento aqui eu sou professora, dou aulas e, portanto, não estou exercendo a advocacia aqui, mas continuo estudando. Frequentei a Universidade de Direito aqui no Reino Unido e, portanto, é algo que eu gosto, que me está na essência, que me está na formação e sei do que estou falando com números, não é? Números, quando eu falo, eu sei, infelizmente, da realidade. Poderia apresentar muitos números, mas não é agora ao propósito. Talvez um dia, se estiverem interessados, podemos falar mais a fundo. Mas como me perguntaram a nível de segurança, como é que nos sentimos aqui, se mudou alguma coisa, se o país é seguro, se não é. Eu acho que hoje em dia é difícil, e não é só o Reino Unido, infelizmente. A Europa está passando em grande parte dos países, em muitos países, está passando por uma fase complicada. Tem que haver ajustamento das leis, tem que haver ajustamento das forças de segurança, tem que se ajustar, se repensar a forma de encarar as situações, mas estas situações têm que se evitar. Para quem não sabe e para quem não tem conhecimento, o problema deste tipo de situações, que eu não posso dizer o nome, mas de entendam-me pela boca, aqui no Reino Unido com este tipo de objeto, falando assim, cortante, é algo que é um problema já há uns bons anos. Para quem não tem conhecimento e se quiserem ver números, andam à volta dos 40 e muitos mil de situações que acontecem, não é? E, portanto, não é só de agora, mas algo mudou, sem dúvida, a partir desse momento. Até porque houve a partir daí, foram crianças, não é? Não foi contra adultos, não foi contra, enfim, foi contra crianças. Uma dessas crianças, por coincidência, é luso-britânica, que eu acho que ela nasceu cá, mas com pais portugueses. Independentemente disso, foram 3 crianças, porque independentemente da nacionalidade, o peso da vida humana é o mesmo, não é? E o apreço pela vida humana tem que ser o mesmo, independentemente da nacionalidade, no meu ponto de vista. É assim que eu penso. O meu direto está tendo uns problemas. Como eu já estava prevendo, peço desculpa, mas tem determinados assuntos que a plataforma não gosta e eu, portanto, já prevejo que haja momentos em que, se o direto cair, vocês já sabem o que acontecerá. Me desculpem aí porque eu faço o meu melhor. Estou tentando ser muito cuidadosa nas palavras que utilizo, mas não é fácil que a plataforma não goste, e então vai havendo cortes. Mas como eu estava falando, são situações que são muito complicadas. Já aconteceram outras vezes, já houve outras situações deste género anteriormente, infelizmente muitas mesmo, mas não tanto com
crianças num lugar onde só estavam basicamente crianças e a professora, e portanto foi algo direcionado, aparentemente, parece que foi direcionado para crianças, ou então foi o alvo mais fácil, não sei, está ainda a decorrer, vamos ter que esperar, não se sabe muito, sabe-se que foram crianças, é isso que se sabe. Naquele momento deixaram de poder continuar o sonho delas, não é? Pronto. E é assim, a partir daí mudou, porque a sociedade revoltou-se. Revoltou-se e, portanto, saíram à rua, tem havido diversos problemas, com polícia envolvida, tudo isso, e, portanto, tudo mudou. E hoje em dia, se me perguntam se eu continuo a achar que aqui é um país seguro, comparando estatisticamente com algumas realidades, há uma segurança, ou seja, eu não estou esperando sair na rua e ser assaltada, eu não estou esperando. Mas em relação a esse tipo de crime, com a utilização desse objeto cortante, eu tenho algum receio de sair à rua, sou sincera, neste momento já tenho. Vocês, se repararem aí nos vídeos que eu compartilhei com vocês do sul do país de Gales, há em alguns momentos do vídeo em que eu falo, não vou continuar nesta rua, vamos voltar para trás, que estava eu e Raquel, não vamos continuar nesta rua, vamos voltar para trás. E sim, isso deveu-se ao facto de vermos alguém que nós achamos que não seria muito seguro passar do lado. E com certeza, quando chegamos ao ponto de termos este tipo de pensamentos, é porque não nos sentimos 100% seguros, é porque começamos a questionar muita coisa. E sem dúvida, neste momento, há um problema, e há um problema que tem que ser resolvido, e eles estão a tentar resolver. A partir de dia 24 ou 26, em setembro, determinado tipo desses objetos não vai ser permitido, ou seja, maiores, não vai ser permitido tê-los em casa de todo e, portanto, já alguma coisa está a ser feita, mas tem que ser feito muito, tem que ser feito mais. Lembrando aí que a polícia no Reino Unido tem uma curiosidade, regra geral, não anda armada, ok? A polícia no Reino Unido não anda, regra geral, armada. O que complica um pouco intervenções, porque tem que vir uma brigada especial, por exemplo, para poder intervir de outra forma, porque, regra geral, eles andam na rua como qualquer um de nós, não é? Portanto, é assim, são situações complicadas. Se me fala a nível de segurança, continua a ser um país relativamente seguro, mas a insegurança aqui agora é essa e a pessoa já que se questiona às vezes seguir em frente no trajeto que está, no caminho que está a seguir, ou dar um passo atrás e ir por uma outra rua, ou então, por exemplo, estar pensando em ir em algum lugar e pensar duas vezes porque vai estar muita gente lá e então a pessoa acaba por pensar, será que devo ir, será que não devo? Sim, isso já começa a levantar-se um pouco, porque sem dúvida lá está, como houve depois diversas manifestações que correram muito mal, possivelmente eu vou fazer um vídeo com mais especificidade e conversando um pouco mais e um pouco mais abertamente, mas vou ter que compartilhar na outra plataforma onde eu também tenho o canal, porque lá eu posso falar mais abertamente, posso utilizar a linguagem que quero, posso explicar e utilizar exatamente e falar sobre o que eu quero, da forma que eu quero, um pouco mais à vontade. Aqui, infelizmente, tem que ser assim muito breve. Portanto, para as perguntas que me fizeram de se sinto alguma diferença a nível de segurança, sim, eu sinto. Se eu me sinto menos segura, eu sinto menos segura hoje em dia. Ou seja, não, porque eu não estou esperando, mais uma vez, eu não estou esperando ir na rua e ser assaltada, mas eu posso ter algum receio de ir na rua e ser esfaqueada, falando assim. Eu não posso dizer a palavra, mas eu posso ter algum receio disso. Infelizmente posso, e eu tenho algum. E não sou só eu, não é? Porque infelizmente eu já tenho ouvido diversas pessoas, a sociedade mudou um pouco, as pessoas revoltaram-se. Hoje em dia, eu sempre falei sobre isto de uma forma um pouco... o racismo aqui, ou a xenofobia aqui,
é totalmente proibido e é extremamente... a lei é aplicada com força, com uma certa severidade. Então, eles respeitam muito isso com receio da lei. Mas a sensação está lá e quem passa por elas às vezes sente, não é? E é isso que a pessoa às vezes tem que pensar um pouco, porque a pessoa sente diferença, sente mais impaciência falando assim, mas a verdade é uma. O país, mesmo a nível de sistema de saúde aqui, vive bastante com pessoas que vêm de outros países para conseguirem ter pessoas suficientes para trabalhar aqui no Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, é só um exemplo. Portanto, eles continuam a precisar bastante da imigração. Mas se a pessoa sente diferença, eu falando por mim diria que sim, sente-se alguma. Eu começo a sentir pelo menos mais no sentido de existindo determinados atos, não é? Que não são, ou seja, que se demonstra que algumas vezes a imigração pode não ser bem-vinda por algumas pessoas que seja, por um grupo de pessoas que seja, a pessoa começa a pensar duas vezes, não é? Se estará completamente segura ou não. Portanto, amém, Maria de Lourdes, muito obrigada, boa noite. Portanto, é assim, respondendo a essas questões, mudou bastante desde esse dia, mudou bastante, e eu espero que agora, rapidamente, o governo, ou seja quem for, tome medidas, porque elas são necessárias, não é? Alguma coisa tem que ser feita. O país está em mudança, e eu vou tentar vir aqui conversar um pouquinho mais, não me vou alargar muito na conversa que estou tendo, como eu falei, a plataforma não gosta muito, portanto vou ter que fazer um vídeo, mas para outro canal, noutra plataforma, que me deixa falar mais, mas foi só um pouco para vir aqui falar nisso. É lamentar a perda dessas 3 crianças, não é? Que infelizmente, sem culpa de nada, é assim. O Rui está-me aqui... ele está-me dando o celular para eu conseguir responder. Espera aí. Mas eu... está aqui. Espera aí. Celso, boa tarde. Nadir, boa tarde. Maria de Lourdes, já respondi à Maria de Lourdes. Boa tarde. Boa noite, exatamente. Boa noite. Aqui já é noite. Mas é assim, eu continuo a fazer a vida relativamente normal, mas tem alguns lugares, por exemplo, vocês repararem aí, eu ia muito, às vezes sozinha, às vezes com Raquel, a parques assim um pouco mais desertos, não é? Em que nós andávamos, explorávamos os parques e tudo isso, no meio da natureza, procurando trilhas, alguma coisa assim. Neste momento eu já não me sinto segura de ir sozinha, eu aguardo que o Rui tenha a possibilidade de vir para fazer esses percursos com o Rui. Juntamente com Raquel, Rui e eu, não é? Mas já não me sinto completamente segura, como me sentia até aqui, para fazer esse tipo de percursos. Então, no meio das cidades, sem problema, eu ando sem problema, embora sempre atenta a tudo o que me rodeia, mas isso faz parte, a pessoa habitua-se, não é? A pessoa habitua-se a viver no meio em que está e enquadra-se, porque tem que ser. Até aqui eu andava perfeitamente à vontade, agora ando mais atenta. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós ainda estivemos lá há muito pouco tempo, já é normal, a pessoa está sempre atenta a tudo o que rodeia, é muito normal, mas aqui ainda não era, a pessoa aqui andava perfeitamente normal. Se eu ando com o celular na mão, sem problema nenhum, eu continuo a andar, não tenho, como eu falei, não tenho problemas do assalto, de me tirarem alguma coisa, esse não é o meu receio. Agora, o nosso receio nesse momento passou a ser a segurança por conta desses objetos cortantes que eles estão por maldade só fazendo essas coisas às pessoas. Mas é por maldade, não é com o intuito de assaltarem ninguém, ok? É por maldade de agredir, de magoar e fazer pior, ferir e fazer pior até. Qual é a intenção? Não sei. Ainda vou ter que estudar bem, como eu falei aí,
é a minha área, é o direito, portanto ainda vou ter que estudar bem todas as estatísticas e tentar tirar alguma conclusão. Vou ler também opiniões de pessoas tal como eu especializadas, porque eu não vou atrás de opiniões de comentadores vá falando assim, que curiosamente estão a falar de um determinado assunto. Não, tem que ser pessoas que estão realmente formadas para falar sobre o assunto, porque eu não sou aquela pessoa que ouve e aceita tudo o que... Não, eu aceito de pessoas que, tal como eu, são especializadas nos assuntos para se informarem. Não aceito qualquer opinião só porque sim. Não, não é isso. E se eu estou aqui falando nisso é porque eu tive várias perguntas sobre isso, mas também porque eu acho importante e porque acho que nesse momento faz sentido falar. Se fosse há um tempo atrás, com algumas situações que estavam acontecendo, não, eu não traria este assunto aqui, mas neste momento sim, é crítico. Todos os dias se escutam situações dessas acontecendo e, portanto, é crítico. É crítico e eu não quero que as pessoas às vezes pensem... E é uma coisa, por exemplo, as pessoas às vezes virem iludidas da 100% de segurança e então aí caem no erro de andarem na rua completamente desprevenidas. E aqui não, aqui também não pode ser assim. A pessoa tem que andar atento, tem que andar atento em qualquer lugar. Por exemplo, como se vê aí vídeos, por exemplo, de Paris ou da Itália, da França, da Itália, por conta das pickpockets, como eles dizem, que é os pickpockets, né? Aquelas meninas meninas e meninos que botam a mão no bolso e tiram coisas. Aqui não havia tanto isso, havia muito na França, havia muito na Itália, em Portugal, em Lisboa, por exemplo, havia assim bastante também, mas aqui não era tanto isso. Aqui os problemas são um pouco diferentes e a pessoa tem que andar atenta. Eu, em determinadas situações que não gosto de o fazer, mas em determinadas situações às vezes tento-me afastar de determinadas pessoas que eu vejo que não me sinto segura, ou se eu vir que a minha filha não está 100% segura. E hoje em dia, por exemplo, eu não vou a um parque sozinha ou só eu e a Raquel. Eu ia há umas 4, 5 semanas atrás sem medo nenhum, sem problema nenhum e considerava seguro, muito seguro, principalmente no lugar onde nós moramos. Se fosse em Londres, por exemplo, eu não ia a determinados lugares sozinha, mesmo nessa altura. Mas aqui onde nós moramos, eu há umas 4, 5 semanas atrás ainda ia. Neste momento não vou. Neste momento prefiro aguardar, ter o Rui ou alguém que venha connosco e nós vamos. Mas só eu, ou só eu e a Raquel, não, está fora de questão. Portanto, por aí vocês conseguem perceber que eu não me sinto tão segura como me sentia há 4 ou 5 semanas atrás. Beatriz, minha querida, está a ficar mal por todo o mundo, é verdade. Não é o que era mesmo. Porém, em Portugal também não. Barcelos, veja Barcelos, que era uma paz mesmo, não é? Barcelos, em Portugal. Já temos medo. Infelizmente, as coisas estão ficando mais complicadas, mas a pessoa, como eu falei, eu aqui, a pessoa está-se tentando adaptar à nova realidade, mas eu não gosto, por exemplo, há determinados canais que vendem informação como se aqui fosse o paraíso. Aqui, quando eu falo, é aqui, mesmo em Portugal, enfim. Atenção, problemas tem em todo lugar. Portanto, quando a pessoa muda de um país para o outro, não pode estar à espera que o país para onde vai mudar seja perfeito. Não vai ser, por muito bom que seja. Nós gostamos de morar aqui, nós temos umas condições muito boas aqui, graças a Deus adaptamos-nos bastante bem, temos as nossas profissões, estamos bem inseridos na sociedade, tudo isso, mas o mundo está a mudar e nós temos que acompanhar a mudança para conseguirmos estar atentos. Principalmente para conseguirmos estar atentos e não cair em ilusões. Vocês sabem que algumas vezes eu venho aqui conversar com vocês, mesmo sobre o que esperar quando mudar para o Reino Unido, vir preparado com o quê, ou sobre a imigração, e hoje foi este tema que eu trouxe aqui, até por conta das perguntas que eu tive, das diversas mensagens, diversas perguntas sobre o assunto, e então ainda não tinha tido a oportunidade, desde que viemos da viagem de Espanha, ainda não tinha tido a oportunidade de passar aqui para conversar. Hoje foi este tema, pode ser outro, porque
a imigração tem muito assunto para se tocar. É uma mudança muito grande, a pessoa tem que vir prevenida, em vários aspectos, quer monetários, quer psicológicos, não é? E esperar que a estrutura que muitas das vezes se tem no próprio país não se vai encontrar aqui. Porque se no país até há alguma família que poderá apoiar, às vezes, em algumas situações, ou até mesmo amigos que já fazem parte da vida há muito tempo, vai mudar para um país totalmente diferente, vai construir tudo do início e, portanto, não vai ter essa estrutura familiar ou de amigos que tem no país de onde veio. Por exemplo, nesse aspecto, o Rui pode confirmar o que eu vou dizer, por exemplo, Portugal a sociedade, né, ou as pessoas em Portugal são muito viradas para a família, para o apoio familiar. Mas se compararmos com o Brasil é ainda muito mais. A família é tudo. E o Rui pode confirmar isso sem querer eu ser tendenciosa, porque eu tenho os dois lados e, portanto, consigo comparar os dois lados, mas o Rui pode confirmar o que eu estou falando, ele é o próprio a falar. Se em Portugal existe um espírito de família muito grande, no Brasil então, meu Deus, é enorme. E, portanto, a pessoa quando chega aqui a um país em que não tem ninguém, ou se tiver, poderá ser um amigo, que poderá lá estar ou não estar, porque a pessoa às vezes, cuidado quando se conta com alguém, quando se vai mudar e se está contando com a ajuda de alguém, muito cuidado, venham sempre com o plano B, C, D, porque às vezes as coisas não correm exatamente como a pessoa esperava. E, portanto, é muitas coisas que se tem a ter em conta na imigração. E é uma das coisas que eu quero que as pessoas pensem muito bem, porque a nível de segurança, sim, está complicado neste momento, está se tornando um pouco complicado. A pessoa tem que ter cuidado, tem que ver precavida, tem que continuar a deixar os alarmes ligados e ver bem o que é que está em volta, sem dúvida. Mas também outro tipo de situações que nós vamos falando, eu de vez em quando faço um direto e converso sobre um assunto e sobre outro, mas pensem bem ao planearem uma viagem de mudança, que a mudança é muito grande mesmo, muito grande, em todos os níveis. E a cultura é outra, bem diferente. A cultura aqui no Reino Unido é muito diferente. E se já é diferente da cultura portuguesa, ainda mais diferente da cultura brasileira. O povo aqui é animado depois de umas cervejas. Mas até lá, eles são bem sérios. Em alguns lugares, e é diferente depois em Inglaterra para o País de Gales, não é? No País de Gales eles gostam de falar muito mais, por exemplo, do que na Inglaterra. Na Inglaterra eles não gostam de falar tanto, mas depois vai depender qual a cidade que a pessoa vai e não vai. Mas, por exemplo, boa noite, Orlando, mas, por exemplo, eles aqui não gostam, por norma, de barulho. Por exemplo, tem países ainda mais restritos do que aqui. A Suíça, por exemplo, é bem restrita. A esta hora, 10 da noite, na Suíça, o povo já não pode ir no banheiro, casa de banho em Portugal, banheiro no Brasil. O povo já não pode utilizar o banheiro a partir das 10, não pode puxar a descarga, ou como é que é o autocolismo, Portugal, Brasil, eu vou traduzindo entre os dois portugueses. Já não pode, a partir das 10, nem pode tomar banhinho, não. Portanto, a partir das 10 lá fechou tudo, vai dormir. Se tiver dor de barriga e estiver aqui correndo, se escafé deu. Aí está tramando, não pode fazer. Ou seja, não sei, pode ir talvez ao banheiro, mas não pode puxar a descarga, dar a descarga, não, está cortado. 10 da noite já ninguém dá. Aqui não acontece isso. Aqui, graças a Deus, ainda se pode ir no banheiro, ir na casa de banho, tomar banho à hora que quer, graças a Deus, nesse aspecto ainda mal. Mas a verdade é uma. Eles não gostam de barulho. E eu, por exemplo, agora vou começar aqui, vou terminar o direto, porque eu não quero também que os meus vizinhos se chateiem connosco, não. E eles daqui a pouco, eu estou conversando com vocês, e eles daqui a pouco não estão felizes comigo. Mas o povo é muito calmo mesmo, não gostam de barulho, o silêncio é para ser respeitado.
Por exemplo, ao domingo, aqui no lugar onde nós moramos, que é menor, nas grandes cidades é um pouquinho diferente, mas também não é muito diferente, porque no domingo tudo acalma bastante cedo. Aqui, por exemplo, a partir das 4 da tarde não tem mais nada. Está tudo fechado. Está todo mundo descansando, todo mundo em família. Portanto, o silêncio é algo que eles preservam muito, a calma e a vida em família, só que eles não têm a família alargada, aquela família que é a família toda junta e misturada, não tem. Isso aqui é mais... Não quer dizer que eles às vezes não se juntem, mas aqui é bem mais... A família acaba por ser aqueles que moram na mesma casa ainda. Os outros, algumas vezes eles se encontram, mas não assim muita vez. Oi Beatriz, os nossos filhos são os que vão sofrer. Infelizmente. Beatriz está falando, mas minha querida, os nossos filhos são os que vão sofrer e me dão uma grande dor imensa em saber que eu fui criada com vizinhos e andava sozinha, mas agora não vou. Beijinhos grande. É Portugal, beijinhos Beatriz, mas é verdade, não é fácil. Não é fácil. Aqui, no lugar onde nós moramos, é um lugar bem pequeno e quase todo mundo se conhece. E quando não conhecem, quando vem alguma coisa estranha, eles vêm às plataformas, vêm ao Facebook, partilham. Quando vem alguma coisa estranha, tudo isso. Ainda as crianças dá para irem saindo no parquinho e isso com os amigos e tudo isso. Mas já começamos a pensar 2 vezes. Raquel já começa a não querer fazer isso ela própria, prefere estar connosco. Portanto, acaba por já ser assim. Nós preferimos também, porque há pouco tempo atrás, 4 semanas atrás, ela ia de boa com os amigos para o parquinho, brincar. Aqui na cidadezinha ela ia sair com eles, tudo isso. Era bem normal. Neste momento ela própria já prefere ficar connosco. Já prefere não fazer isso porque a insegurança está tomando conta, falando assim. E portanto, infelizmente é assim, mas estamos cá nós para ir com ela, para fazer as coisas com ela. Se os amigos tiverem que vir, a gente traz, não tem problema. Mas a pessoa habitua-se às mudanças e adapta-se. Mas infelizmente é verdade. Nós antigamente brincávamos e tínhamos a oportunidade de brincar na rua, brincar com os amigos, e agora está-se perdendo e infelizmente as crianças é que sofrem, não é? Todos nós sofremos, porque nós sofremos vendo eles sofrer, mas infelizmente é verdade. Portanto, eu espero que alguma coisa seja feita. Hoje foi a conversa da noite. Tenham um resto de final de semana maravilhoso, um domingo de paz para todo o mundo, não é? Domingo de paz e abençoado. E é isso. Beijão, abração e eu fui. Se tiverem dúvidas, coloquem dúvidas, me enviem mensagens, eu respondo. Eu não consigo às vezes responder a todo mundo por mensagem, porque é muita mensagem que eu recebo, mas eu venho aqui e converso com vocês. E sim, estou aqui no direto, converso com vocês e retiro as dúvidas aqui em direto para todo mundo, em vez de estar respondendo uma mensagem a uma e escrita às vezes é mais difícil de explicar e assim conversamos e é mais fácil. Beijão, abração. E um final de semana feliz e abençoado para todo mundo. Fui!